Há exatamente um mês, no dia 13 de agosto, faleceu o deputado federal e presidente nacional do PSD, Miguel Arraes, aos 88 anos. O ex-governador passou 59 dias internado em uma UTI, uma batalha pela vida que apenas ratificou a imagem de homem público forte e combativo. Nascido em Araripe, no Ceará, em 1916, Arraes teve Pernambuco como cenário político de sua trajetória. Foi deputado estadual, federal e governador por 3 vezes. Na primeira gestão à frente do Palácio do Governo, criou sua identificação com o homem do campo, o mito do pai dos pobres. Deposto pelo regime militar, partiu para o exílio, na Argélia, em 1965, somente retornando com anistia após 14 anos. Em 1986, Arraes conseguiu talvez sua maior vitória ao retornar ao poder, sendo eleito governador de Pernambuco pela segunda vez. A maior derrota após o terceiro mandato, quando em 1998 perdeu a eleição para o ex-aliado Jarbas Vasconcelos na esteira do escândalo dos precatórios, denúncia da qual seria definitivamente inocentado anos depois. Faleceu Arraes, o último dos grandes mitos do passado recente na nação, exatamente no momento em que o Brasil carece de referências que lhe proporcionem um norte, uma esperança no futuro político do país. E o Opinião Pernambuco de hoje vai exatamente falar sobre Miguel Arraes de Alencar. Nós estamos recebendo o cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan. Leda Alves, atriz e diretora do Teatro Santa Isabel, integrante da Comissão dos Círculos Culturais da Secretaria de Cultura do Recife. Fernando Lira, presidente da Fundação Joaquim Nabuco. Ayrton Maciel, jornalista do JC, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. E eu já vou pedir a você, telespectador, que participe pelo telefone 34238895 desde agora. Porque como nós temos aqui hoje, nesse programa especial, pessoas que ou conviveram de perto com o Miguel Arraes, ou são especialistas no assunto, pesquisaram sobre sua vida, enfim, nós vamos ter muita coisa para conversar. Então, eu já dou a dica, ligue logo, porque daqui a pouco nós não vamos mais poder atender aos telefonemas de vocês, telespectadores. Sejam todos muito bem-vindos a essa Opinião Pernambuco especial. Até por uma questão de cavalheirismo, vou começar com a Leda. Leda, como foi essa convivência com Arraes? Nós fizemos até há pouco tempo um programa, o professor Zaidan estava no programa, antes dele falecer, alguns meses antes, sobre o mito Arraes. E eu acho que nós falamos sobre muita coisa, mas não falamos sobre a cultura, como a cultura era vista em suas gestões. Nós sabemos que teve um momento histórico, tivemos um MCP já antes do golpe militar, depois você, Leda, trabalhou nas gestões de Arraes nos outros momentos. Havia também um modo diferenciado de ver a cultura por parte do ex-governador? Olha, eu acho que na minha vida foi um privilégio muito grande chegar a Arraes pela porta da amizade, que nasceu com uma convivência muito mais estreita, porque passei a frequentar a casa deles, uma família muito gostosa da gente conviver. E pelo que eu ouço ainda hoje das pessoas da cultura popular com relação a Arraes, e com o que observo e vivi e vivo, eu acho que da mesma maneira que o Dr. Arraes se preocupava com a cidadania, no sentido, por exemplo, eu via, ainda ouço o mestre Salustiano dizer, meu pai, meu avô me ensinaram que foi Arraes que trabalhou para a gente ter o primeiro documento da gente, que a gente existia. Meu pai dizia que a luz na casa da gente entrou com a força que o Dr. Arraes fez. Meu avô dizia que a comida veio para a panela. E então eu ia ouvindo isso, e nenhuma vez diziam que ele dava de presente, que ele distribuía comida, que ele vivia com o bolso cheio de dinheiro para distribuir, de que dava na casa dele de manhã cedo fila para entregar a cesta básica. Eu nunca vi dizer isso sobre ele. E aí eu fui vendo como ele olhava para a pessoa de uma maneira holística, de uma maneira que globalizava não só o documento, a alfabetização, a luz, a comida na panela, mas principalmente a fome espiritual que a gente, todos nós temos, e que não é somente ser pobre para poder ter fome, não é? E nesse campo da cultura eu trabalhei com ele nos 3 governos, depois do golpe.
E ele tinha dava o maior apoio, o maior incentivo. Por exemplo, eu coordenei no último governo dele um curso de capacitação de instrumentistas e regentes de bandas de música do estado de Pernambuco. A gente reclassificou, como é que eu digo? Reorganizou? Não, reciclou mais de quase 2.000 músicos e até maestros. E ele conseguia, com todo o esforço, que o dinheiro do FAT viesse para isso, e ele ia aos encerramentos dos cursos para entregar instrumento, para entregar diploma. Então, emocionava-se, você via que ele falava com emoção. E esse aspecto do Dr. Arraes me cativava profundamente de ver um sujeito tão inteiro, do caráter ao coração dele. Ele é uma unidade. Para mim, ele é uma referência assim de fio de prumo. Não é santo, não. Cometia muito pecadinho. Mas era uma pessoa que a gente sabia sempre de que lado o Dr. Arraes estava. Isso ele nunca enganou ninguém. Isso é difícil hoje em dia. É muito difícil. Eu acho que ele é um divisor de água na história política de Pernambuco. E alguns poderiam acrescentar até do Brasil. Porque quando se fala esquerda e direita aqui em Pernambuco, naturalmente que ele é provavelmente o político mais conhecido da esquerda aqui em Pernambuco, né? Depois dele, quase você não tem um político da estatura dele no campo da esquerda. Tem, naturalmente, partidos de esquerda, mas não tem uma pessoa que possa se equiparar a ele como homem público, sobretudo homem público, porque o que ocorreu depois do Dr. Arraes é que você não tem homens públicos aqui em Pernambuco, sobretudo no governo do estado, digamos assim, né? Não tem pessoas que têm o espírito público. Então, como ele era, né? Você tem gerentes, digamos assim, pessoas que se propõem a vender, entre aspas, o estado de Pernambuco a investidores, etc. Mas não tem pessoas dotadas de espírito público, de sensibilidade para as questões sociais, como ele. Ele realmente é um emblema dessa época. Quem quiser que ponha seus defeitos, que critique, que diga que ele é um homem datado da década de 60, da década de 50, avesso à democracia participativa, aos conselhos, etc. e tal, mas é como Leda disse, ele era uma pessoa realmente muito autêntica, muito honesta, muito original. Ele nunca se pretendeu a ser nenhum político de orçamento participativo, ele nunca propôs ser um animador de uma assembleia de orçamento participativo. Ele tem absoluta convicção do que ele representava na política de Pernambuco. Naturalmente que, como Leda também disse, todo mundo tem seus defeitos e tem as suas qualidades. Eu lamento muito que na época em que ele foi governador várias vezes, eu não tenha sabido apreciar as qualidades de administrador, de homem público que ele tinha, porque eu fui muito crítico. Durante todo o período, o último governo dele, fui muito crítico, muito mesmo. Eu já lamento muito não ter sabido apreciar com o devido valor, com a ponderação, as qualidades de homem público que ele realmente O último tinha. governo dele foi extremamente desgastante, por todos os sentidos. Pegou um governo do Estado extremamente endividado, ou seja, depois, durante todo momento, teve vários problemas. No final, a questão do escândalo dos precatórios, ou seja, eu acho que ele não merecia. Agora, Cristiano, vamos concordar o seguinte, ele foi um governador sitiado, isolado politicamente. Porque o governo federal, juntamente com seus aliados aqui em Pernambuco, fizeram de tudo para inviabilizar o mandato de Miguel Arraes de Alencar. Essa é que é a verdade. Ele era um homem que tinha uma visão de desenvolvimento regional integrado, ele tinha essa visão, centrada no povo e na nação, essa era a ideia dele. E de uma hora para outra ele se deparava com um governo que estava desregionalizando a economia brasileira. Tanto é que acabou com a Sudene, diga-se de passagem. Isso não foi gratuito, né? Isso foi realmente o ápice de um processo de desregionalização da economia brasileira. E o nosso ex-governador, não. Era um homem apegado ainda realmente à necessidade de políticas regionais, não é? De combater as desigualdades regionais, sobretudo no campo, porque a grande preocupação dele era a cidadania rural, diga-se de passagem, não era urbana, era a cidadania rural. Então, realmente, nós temos que dar um desconto aí, porque ele foi uma pessoa solitária, um guerreiro solitário.
digamos assim, no contexto da presidência, das duas presidências de Fernando Henrique Cardoso. Desculpa, Fernando. Esse último governo dele, ele já pegou em grandes dificuldades o Estado. Ele pegou com um aumento de salários dados pelo antecessor para honrar. Joaquim. Ele teve ao longo do governo problemas com, como foi dito, com o governo federal. Ele foi forçado, o processo de privatização, ele teve que iniciar da CELP, ele foi forçado a isso. A União estava praticamente estrangulando a CELP, que era uma empresa em Pernambuco, um símbolo em Pernambuco. E depois de ser forçado a E privatizar, não viu a cor do dinheiro, porque é verdade. E você esse dinheiro ficou para os governos seguintes. A privatização foi adiada para o governo Jarbas, né? Foi impedida, e havia um processo de tentativa de destruir o mito. Na verdade, a Arraes foi um mito, é um mito no imaginário popular. Isso nasceu espontaneamente, a partir das ações, ao longo da vida política dele, das ações, das posições claras em favor da maioria. E eu acredito que no terceiro governo houve um processo, uma articulação no sentido de tentar destruir esse mito, né? E isso foi buscado na forma da tentativa de atingir a honra dele quando se falou dos precatórios. Esse caso, eu tive os contatos com a Arraes, foram profissionais como jornalistas em entrevistas, né? Não tinha intimidade com a família, nem de participação em atividades familiares. Mas eu, em várias ocasiões, quando a gente estava entrevistando a Arraes e se falava nessa questão dos precatórios, quase todas vinham aos olhos quase lágrimas dele, né? Aquilo doía, a gente notava que doía profundamente na alma dele, aquele ataque que sofria, né? E eu acredito que, de certa forma, esse processo desgastou no outro governo. A grande derrota que ele teve foi, em grande parte, resultado disso, né? E a outra parte do imobilismo que teve o governo por falta de recurso, pelo estrangulamento que o governo federal, o governo Fernando Henrique... Foi estrangulado mesmo. Agora, o Arraes tem um legado enorme, tem um grande legado administrativo e tem um grande legado político. Ele está falando uma questão importante. O PT fez uma oposição a doutor Arraes? Eu acredito que não todo o PT, mas o Paulo Rubio, como deputado federal... Será que, como o professor Zaidan falou, tem muita gente no Estado que hoje sente um certo remorso, ou seja, desse ocaso de Arraes, desse terceiro governo, o modo como ele acabou sendo crucificado por todos, e eu acho que ninguém tinha noção do que viria depois, né? Do dilúvio que viria depois, né? Fernando, vamos completar esse bloco. Olha, em Dr. Arraes eu sempre admirei, primeiro, a capacidade de análise que ele tinha. Eu me lembro muito bem, em 77, quando eu estive pela primeira vez com ele depois que ele se exilou, 77. Aliás, Fernando, só um detalhe para explicar aos telespectadores. Se eu não me engano, você foi uma das primeiras pessoas a receber o governador assim que ele chegou do exílio, né? Uma das primeiras pessoas a conversar. Receber no aeroporto. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Com Jarbas. Com Jarbas e mais muita gente, né? Ele foi para o Crato visitar a senhora mãe dele e veio para cá, nos recebemos ali no Aeroclube. Mas essa conversa foi uma conversa muito interessante, porque estávamos eu, ele e Dona Madalena. Ele estava hospedado lá em Sintra. E nós conversamos de 10 da noite às 3 horas da manhã. E ele queria ouvir tudo sobre o Brasil, sobre Pernambuco, sem nenhuma perspectiva de retorno. Porque em 77, ninguém falava ainda. A anistia estava longe demais. E a volta nem se imaginava. Mas ele falava com uma força que dava a impressão que ele estava vivenciando 14, naquela não tinha 14 anos no exílio, tinha 12 já, e ele parecia que estava vivenciando todo o processo daqui. E uma coisa que sempre chamou a atenção do Dr. Arraes, essa coisa que o Zaidan falou e todos aqui acompanhamos, é que ele sempre esteve do lado só, né? Interessante é que o Brasil, isso já faz parte de
de outra discussão, e eu tenho me aprofundado muito nisso, é que o Brasil nunca teve partidos políticos. Nunca teve partidos políticos. Não tem tradição de partido político. Eu me lembro que eu conheci Mário Soares na França, eu, em 73, conheci não, vi falar, que eu não tinha nenhuma condições de falar com ele naquela época, em 73, e lá era o PSP, o Partido Socialista Português, no exílio. Depois, em 77, nessa viagem mesmo que eu fiz, encontrei o Dr. Arraes em Portugal, a convite de Mário Soares, eu fui a Madrid no primeiro congresso que eu participei da Internacional Socialista. E lá eu conheci o Felipe Gonçalves. E eu disse, Felipe Gonçalves, o que é que ele é? Ele disse, não, ele é secretário-geral do PSOE, Partido Social Obreiro Espanhol. Eu digo, mas vem cá, não, o PSOE já tem mais de 100 anos. Então você vê a diferença, e a gente imaginava que poderia ter partido aqui. Nunca tivemos, nem temos hoje partido. Ainda não temos. Mas, repare bem, nós temos exilados, Arraes, Brizola, Jango e Juscelino. Né? Esses eram os 4 ícones assim, dos... Nenhum deles representava partido. E mesmo sem uma força de organização partidária, o Dr. Arraes conseguiu ser aquilo que foi. E continuou sendo até o final. Agora mesmo, no final, eu fiz uma ligação para o escritório dele, no começo dessa crise agora. Eu falei com o Eduardo Campos, que é uma grande figura política do Estado, ninguém se engana, uma grande figura política. É o que realmente absorveu do avô e do líder aquilo que ele tinha de mais que é a análise política, a preocupação, a sensibilidade. Porque o Dr. Arraes tinha uma sensibilidade impressionante. Ele nunca foi um grande orador. Ele nunca empolgou as massas com a sua presença, através da fala, através da oratória. Não. Mas onde ele chegava, era todo mundo junto dele, quer dizer, querendo falar com ele, conversar com ele. E ele, naquela simplicidade dele, naquela forma de ser... Olha, vocês não imaginam, eu conheci o Dr. Arraes em 59, ele se elegeu prefeito aqui, que meu pai também se elegeu prefeito em Caruaru, e ele foi visitar lá o interior, e os dois desfilaram naquela época e tal. Eu confesso, em 59, depois eu o vi em 63, depois o vi no exílio. Eu confesso a você que era o mesmo homem. Fundamentalmente, claro que fisicamente ele não era a mesma pessoa, mas a cabeça era a mesma. Então, e o importante era o seguinte, é que ele pensava tanto no nós do Brasil, tanto no Brasil, que ainda hoje, depois de 41 anos do golpe que ele fez exílio, os problemas que ele tratou ainda estão aí à mercê das circunstâncias e não foi resolvido ainda. Eu estou dizendo isso aí como uma homenagem ao Dr. Miguel Arraes. Eu confesso a vocês que eu participei do PSB, com ele, fui líder do partido, ele já era governador e tal. Eu confesso a você o seguinte, foi uma convivência muito interessante. Mesmo quando eu discordava dele, mesmo quando eu brigava com ele tratava com a mesma tranquilidade. E se a gente for falar do Dr. Arraes aqui, a gente passa a noite todinha e não vence o assunto, porque realmente são. Então deixa eu chamar o intervalo, Fernando, e na volta nós vamos continuar falando um pouco mais sobre o ex-governador Miguel Arraes. Lembrando, liga agora, porque daqui a pouquinho nós vamos parar as ligações 34238895 nesse Opinião Pernambuco especial em homenagem ao ex-governador Miguel Arraes de Alencar. Até já.
Além do programa de TV, o Opinião Pernambuco também está na internet. Lá você encontra o e-mail e pode enviar sugestões, críticas e perguntas. Pode também assistir ao vivo à Opinião, além de acompanhar a agenda dos próximos debates, editoriais, curiosidades de bastidores e outras informações. Mas atenção, o endereço eletrônico não possui o www. Digite apenas opiniãopernambuco.zip.net. É porque não adianta você puxar muito não, porque quando eu movimento assim, aí sai. Minha impressão é que o processo a partir da manhã Tem um todo espaço. mundo. Você não tem ideia de quem é Roberto Jefferson. Você não soube como é que foi hoje no Dia do Arco? Não, Ninguém viu. porque não foi transmitido, não foi transmitido. Não foi, não. Não, Zaidan. Não. Não, foi interrompido por conta da entrega do pedido de cassação. Não é a cassação, é o início do processo De contra Severino. Severino Cavalcante. Houve um pequeno tumulto durante o depoimento dele lá, né? Porque foi Por conta uma disso. delegação dos partidos que Foi. entregou a Porque representação. eles recuaram do projeto de sair, de esvaziar, né? Atenção, Eles ficar, né? Porque senão não vão votar. atenção, volta. E eu terminar beneficiando o Roberto Jefferson. Voltamos com a Opinião Pernambuco de hoje, em homenagem ao ex-governador Miguel Arraes. Já temos algumas participações. Valdeci Ferraz de Camaragibe, a comunidade das Barreiras, agradece a posse da terra adquirida graças ao empenho de Miguel Arraes. Se não fosse ele, os moradores não saberiam onde estariam vivendo hoje. Aqui, Denise Gomes das Graças pergunta para Fernando Lira se não foi aquela velha questão, se não foi um equívoco ter levado Jarbas para visitar Miguel Arraes no hospital, ele deveria ter feito isso quando ele estava bom ainda. Ou seja, essa velha questão que perdurou durante praticamente 2 décadas. Ou seja, como antigos aliados em determinado momento se tornam adversários e o governador Miguel Arraes, que na verdade nunca teve inimizades políticas. Sempre foi um homem muito afeito ao diálogo, independente de com quem quer que seja. Mas criou-se essa cisão dentro de parceiros de um determinado momento, lutaram contra a ditadura. Fernando estava no Congresso pelo MDB, Arraes volta, Jarbas vai receber Arraes. De repente, numa disputa, aquela questão Jarbas que é Marcos Freire, Arraes sai candidato. Como é que essa coisa cresce a chegar ao ponto de durar 2 décadas e isso não se resolver? Mas me Eu permite- até discordo, eu acho que Jarbas... É muito passional, um político Mas me passional. permite, mas tem um. Só um instante, até para complementar, eu até discordo, eu acho que o governador fez um ato belíssimo ao ir visitar, ou seja, Obrigação, menos né? tarde do que demorou, nunca, ou É uma seja, obrigação, né? demorou, mas de É uma qualquer forma... instituição. O Miguel Arraes é uma instituição. Não era a pessoa, não. Não Era é o mais a governador. pessoa. Aí você Oh. tem que ver a questão do símbolo, da dimensão simbólica que tem o ato do governador reconhecer um dos patrimônios políticos do estado de Pernambuco. Se ele não fizesse, é pior para ele. Passa recibo de uma pessoa ressentida, até com uma pessoa que está morrendo. Quer dizer, o que ele não fez foi mais que a obrigação dele como governador. E aqui eu deixo até um registro. No programa de hoje nós íamos, na verdade, realizar um documentário sobre o ex-governador. Não conseguimos fazer, até por problemas técnicos de pouco tempo para produzir esse documentário. Vamos tentar depois. Mas o governador prestou um depoimento sobre o ex-governador Miguel Arraes, Jarbas Vasconcelos, inclusive prestando toda a homenagem e reconhecendo exatamente esse papel político. Mas, enfim, fiquem à vontade para falar um pouco Olha, sobre eu- essa questão. Eu acompanhei. E não vou contar tudo, porque eu estou escrevendo um livro. Se eu contar tudo, vai perder a graça. Mas faz uma propaganda, de qualquer maneira, faz uma É, propaganda. é hora, é hora. Mas eu acompanhei toda essa trajetória do governador Jarbas e do governador Miguel Arraes. Eram 2 temperamentos. São 2 temperamentos muito difíceis. E doutor Miguel Arraes nunca foi um líder
para impor condições. Mas ele gostava sempre que as pessoas imaginassem ou entendessem o que ele queria. Jarbas, por outro lado, sempre foi uma pessoa muito voltada para o Estado. E chegou a um ponto tal que ou era Jarbas ou Dr. Arraes, do lado de nós, do lado de cá. Depois da campanha de 90, quando já perdeu a eleição, ficou um mal-estar muito grande entre as nossas posições, a posição do Dr. Arraes e a posição de Jarbas. E eu perdi a eleição. Eu não me elegi deputado, foi a última vez que eu não me elegi deputado. Só para contextualizar, Fernando, Jarbas perdeu as eleições para quem e quem Arraes? Jarbas perdeu a eleição para Joaquim Francisco, Joaquim Francisco. em 1990. Então, a partir daí... prefeito. Não, governo do Estado. Não, governo do Estado. Governo do Estado. 90. Governo do Estado. Tá Governo do certo. Em 1900, eu vou voltando um pouquinho, se eu demorar, você me... Em 1985, eu apoiei Jarbas para prefeito do Recife. Eu fui o único homem do governo, o único ministro, que apoiou Jarbas, em 85. E o Dr. Arraes veio apoiá-lo também, quer dizer, foram as únicas pessoas que apoiaram aqui. Dizem que é contra a vontade. É verdade, Fernando? Não. Ele apoiou politicamente. Porque essas coisas do Dr. Arraes, o negócio era politicamente, apoiou politicamente. Quando foi, mas antes, teve um episódio muito interessante. Em 1978, eu era candidato a senador, candidato natural a senador. Depois adoeci, não fui candidato. E o candidato foi Jarbas. De certa forma, contrariando Marcos Freire, que não queria que ele fosse, daquela disputa natural interna. E Jarbas se lançou, nós lançamos Jarbas candidato, porque eu não podia ser de jeito nenhum. E quando chegou no meio da campanha, no começo da campanha não tinha um tostão. A campanha não tinha um tostão. Então 2 pessoas salvaram a campanha de Jarbas. Foi o Dr. Armando Monteiro Filho, que deu contribuição, não me lembrei quanto foi naquela época. E Dr. Miguel Arraes. Arraes arrecadou lá fora e mandou $50 mil para cá. E o Dr. Armando também. Esses 2 juntos fizeram a campanha do Jarbas. Agora você não sabe como foi incrível. Chegou o dinheiro aqui, ou melhor, como iríamos buscar o dinheiro. Né? Dr. Arraes no exílio, em Paris, naquela época, e como ia buscar o dinheiro. Então, foram escaladas 2 pessoas para buscar o dinheiro. Fernando Mendonça Filho e Cristina Tavares. Saíram daqui e trouxeram a ajuda do Dr. Arraes para a campanha. Depois romperam com ele. Exatamente. Então você veja o processo, como o processo se deu. Quando foi em 90, desculpe eu retroagir, porque eu tinha que, para mostrar a divergência, tá? Chega em 90, Jarbas perde a eleição. E, de certa forma, havia a versão que o Dr. Arraes não tinha se empenhado bem, essa luta interna nossa, porque perdeu a eleição, todo mundo quer uma desculpa e tal. Quando perde, a gente Exatamente. Aí, o Dr. Arraes se elege uma votação extraordinária, deputado federal, Jarbas perde a eleição. E ficou uma animosidade muito grande entre os 2 lados, Jarbas e... Aí Fernando Lira chamou o Dr. Arraes e chamou Jarbas e botou os 2 para conversar. E os 2 conversaram tanto que Jarbas se tornou candidato a prefeito do Dr. Arraes. Eu estava sem mandato. Ora, vocês imaginem o que é a política, né? Eles brigaram, eu fui lá e coloquei os 2 para disputarem, para conversarem, lá em casa, e a partir dali Jarbas saiu candidato a prefeito.
Mas quando foi na composição da chapa, e aí eu não confesso que eu não sei o que foi que houve até hoje, eu não sei. Houve o doutor Arraes foi para casa, fez um pronunciamento e rompeu com Jarbas, ali em 1992. E a partir daí... Só explicando, Arraes queria quem na chapa para vice? Não sei. Será que Bom, foi lançado o Eduardo. Falam que é. Falam que Quanto é é. que o Eduardo acabou sendo candidato? Fala que era Eduardo. Não, mas não foi. Olha, nós discutimos, para sair outro candidato, quando o doutor Arraes deixou de apoiar Jarbas, nós discutimos 15 dias ou 20. Eu saí candidato, Pedro Ergino saiu candidato, Zé Queiroz saiu candidato, tudo terminou com o doutor, com o Eduardo Campos, candidato nosso. Mas veja bem, então essa divergência se deu, você veja o seguinte, se deu e a coisa foi complicando, até chegar ao rompimento absoluto. E eu confesso a você, quando eu levava a Jarbas lá no hospital para visitar o doutor Arraes, a família do doutor Arraes principalmente, na hora eu me lembrei de 91. Você levando os dois em situações tão diferentes. Tão diferentes. Eu levei, eu realmente, eu falei com a família do doutor Arraes e falei com Jarbas, né? E confesso a você que Jarbas estava querendo ir lá. Agora, não era fácil para ele, viu? Não era fácil para ele. E a família receberia também, mas também não era fácil receber Jarbas. Então, era um movimento muito difícil, mas felizmente... Mas eles receberam muito bem? Tanto a família como Jarbas, foi uma coisa absolutamente isso. Foi uma coisa fantástica. Você vê que a política de Pernambuco é uma política muito passional, né? É. Aqui é a história do amigo e do inimigo, não tem meio termo. Mas não é aqui não, não é aqui não. Não é no Brasil todo, é no mundo todo, é no mundo Mas todo. Agora, todo Zaidan, mundo diz que a sabe o que é que eu política acho o daqui é muito... negócio? Agora aqui, porque aqui tem uma coisa interessante, que você pode dizer, Jarbas foi para o lado de lá. Jarbas, ninguém disse que Jarbas apoiou não sei quem, foi para o PFL, nada. Jarbas foi para o lado de lá, o pessoal ficou do lado de cá. Então, em Pernambuco, minha mulher, Márcia, minha esposa Jarbas, sempre disse, Fernando, Pernambuco nunca vai ter partido. Vai ser o lado de lá e o lado de cá. Então você está discordando, mudou para cá. Fulano está do lado de cá. Fernando, aí eu vou ter Desculpe eu interromper. eu vou ter que fazer mais É o intervalo. lado de cá e o lado de lá. Não tem. Esse bloco, tem a sua razão de só um ser. instante. Esse bloco foi inteiro dedicado a essa explicação de Fernando sobre essa questão. Eu vou voltar então depois do intervalo e vou deixar Leda, Ayrton e Zaidan falar um pouco E eu garanto sobre a essa vocês que eu não questão. vou falar mais. Não, mas eu acho que essa explicação era fundamental. Muito, muito. É uma coisa muito. complexa demais que só quem esteve lá, inclusive Conviveu tentou com os intermediar essa conversa, essa tentativa de diálogo que infelizmente não aconteceu. É rancoroso, é uma pessoa rancorosa. Vamos chamar o Faz intervalo. política com fígado. Bom, já Vamos que a gente chamar o não tá no intervalo ar, e voltamos eu em concordo. só um instante, Leda. Vamos fazer o intervalo e voltamos em instantes com a Opinião Pernambuco. Ainda saiu, já que nós estamos lá, eu concordo. Que novidade é essa? Nenhuma. Agora depois eu vou cobrar de Jarbas, viu? Eu estou defendendo Jarbas. Eu, né? Vou cobrar de Jarbas, viu? Nenhuma. Eu uma vez perguntei ao doutor Arraes na casa de praia. Oi? Tá. Na casa de praia em Maragogi. Vamos bolar um programa depois pra gente dar uma Olha, divulgada. deixa eu dizer uma coisa. Peraí. Vamos bolar um programa depois pra gente dar uma Doutor Arraes divulgada. fez uma reunião no Palácio, Eu acho que se a gente colocar governador, no meio da sobre a reunião agora vai refinaria ficar. do Zaidan. E o governo estava liderando esse movimento. Aí ele convidou os representantes da sociedade civil, governador, e os políticos, dentre eles, Jarbas era o prefeito. Fez uma mesa em U, não sei se você estava nesse Não, dia, não. Fernando, todo mundo com o nome na mesa e o nome de Jarbas vazio. E Raulzinho lá, feito doido, telefonou, e a menina Tereza também ligando, insistindo. Jarbas chegou. A mesa já estava composta. Atenção, já estamos voltando. Vai ter que ficar para depois. Presidindo como dono. Essa novela. Voltamos com a Opinião Pernambuco nessa homenagem de hoje ao ex-governador Miguel Arraes. Eu estou recebendo o cientista político Michel Zaidan,
Leda Alves, atriz e diretora do Teatro de Santa Isabel, integrante da Comissão dos Ciclos Culturais, Fernando Lira, presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Ayrton Maciel, jornalista do Jornal do Comércio, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Antes de deixar que vocês comentem um pouco o bloco anterior, nós temos aqui algumas participações, só para dar uma ilustrada. Ana Maria, de Guadalupe: foi uma perda muito grande para Pernambuco ter perdido Miguel Arraes. Pernambuco precisa de políticos como Miguel Arraes, como Fernando Lira, como Cristina Tavares, que ainda não foi citada na mesa, já foi citada assim. Até hoje, agradeço a Deus por Fernando Lira ter saído da situação que se encontrava. Ele merecia ter melhorado e rezei muito por ele. Obrigado. Você tem que Ana, rezar por você. Ana Maria de Guadalupe. Obrigado, Ana Maria. E aqui alguns comentários no sentido de que a gente está falando do quanto ele sofreu no terceiro governo e outras questões, então tem algumas pessoas como a própria Ana Maria, essa Ana Maria, aliás, de Boa Viagem, aquela de Guadalupe, essa de Boa Viagem, e algumas outras participações dizendo que, infelizmente, tantos elogios da mídia e das pessoas depois do falecimento. Eu acho que, até fazendo meia-culpa mesmo, eu acho que vale isso. Nós viemos lembrá-lo, no caso da opinião... precisa de perspectiva, distanciamento histórico, também tem para isso, né? reconhecer o vulto da pessoa, a importância. queria- O próprio Opinião, eu acho que queria nós fizemos explorar- o programa somente, eu acho que um mês antes dele ser internado. Eu queria E já explorar estava fazendo um essa lado, revisão naquela né? época, né? Eu queria explorar um lado do Dr. Arraes, que o Fernando falou no início. O Fernando disse que ele só teve um lado. É verdade, e o grande legado político de Arraes é a coerência política e as posições claras. Não havia dúvida sobre as posições de Arraes, né? Eram claras. Agora, isso não significa dizer que era uma pessoa que não tinha uma posição fixa sobre alguma coisa, não mudava de acordo com o tempo. Não, ele acompanhou todo o processo do mundo, a evolução das coisas, ele acompanhou. E esteve à frente disso na visão. Ele tinha uma visão da repercussão do que acontecia no mundo, que era muito interessante. Quem tinha uma posição, um sentimento, um feeling, igual a Arraes, era também Brizola, só que Brizola não tinha uma coerência, a ordenação das ideias que o Dr. Arraes tinha. Então, Dr. Arraes, por exemplo, globalização. Ele era a favor da globalização, nunca foi contra o processo. O que ele dizia, o processo de globalização como é feito, é que é condenável, excluindo milhões de pessoas. Era diferente. Ele é a favor da globalização. Agora é preciso incluir a grande parcela do mundo nisso, né? Então, ele acompanhou toda a mudança do mundo, foi contemporâneo de toda a mudança que ocorreu e esteve à frente na visão das repercussões do que poderia do que acontecia com isso. Na última entrevista que eu tive com ele situava, por exemplo, Pernambuco no contexto do Brasil, o Brasil no contexto do mundo. E aí ele citava o que ocorria, estava ocorrendo na ocasião na Bolívia, um processo lá que levou a queda de 2 ou 3 presidentes, e o processo da Venezuela, se queria a derrubada do Chávez na Venezuela, e o processo na Colômbia com a presença militar americana, né? Dr. Arraes, ele tinha toda uma visão do mundo muito interessante. Essa visão de homem retrógrado e quadrado, esse tipo de coisa, não foi passada. Embora um nacionalista. Não pode ter sido passado também porque mudou de lado, não, Ayrton, até para justificar, ou seja, nós mudamos porque nós somos dinâmicos, nós acompanhamos as mudanças. Ele não, ele é retrógrado. Ele não era retrógrado. Não, o que eu estou dizendo defender esse a discurso nação não aqui pode no até ter Brasil, sido utilizado parecia porque coisa mudou de atrasada. lado a partir de certo momento, até para justificar, ou seja, ele não Com o seu muda porque ele não Fernando acompanha o Henrique tempo. aquela turma Moderno. toda, Ele acompanhou poliglota, todo o processo, ele apenas cosmopolita. criticava o processo como era, que levava à exclusão. E é óbvio, ninguém pode ser a favor de um processo que leva à exclusão de milhões de pessoas, né? Olha, ele dizia que essa democracia que estava na América Latina não tinha sido consolidada, que era necessária a união. Isso parece Ele que pregava obstinadamente. o refrão dele. União das forças para evitar exatamente a dominação externa do país, imperialista, etc. Ele sabia que havia sempre um ambiente de conspiração, a possibilidade de que houvesse intervenção direta ou indireta, nesses países da América Latina, sobretudo nos governos que eram governos populares. Não era o caso do Brasil antes, né? Não com Lula, mas antes não era. Mas nos outros países da América Latina havia realmente uma situação
que era uma situação de fragilidade desses governos, mais ainda com a receita econômica do FMI que esses países foram praticando um atrás da outra, um atrás do outro. É. Eu queria dar também outro depoimento dentro dos privilégios que me foram dados. Eu entrei no PMDB a convite de Arthur Lima para a gente preparar a chegada do Dr. Arraes. Eu trabalhava na Pastoral Social com Dom Helder, trabalhava no Movimento de Educação de Base até o golpe, Escola Radiofônica para Camponeses, e no Teatro Popular do Nordeste com Hermilo. Então eram essas as frentes de luta da gente. Quando a Arraes chegou, a gente preparou aquela festa. Jarbas foi de uma influência muito forte na realização da chegada. Foi a coisa mais linda do mundo. Meses depois, e era natural que esses movimentos de igreja já tinham acontecido e desaguasse em partidos políticos. Isso tinha havido antes do golpe, né? Então, um dia eu recebo o convite do Dr. Arraes para eu participar da executiva do partido. Foi um susto horroroso, ele e depois Egídio, porque eu não tinha nenhuma vontade de ir, eu estava com o tempo ocupadíssimo e foi resolvido na pastoral que eu devia aceitar. Foi aí que eu fui conviver com os partidos. Um pedaço dessa história que Fernando contou, ele, ator de todo, eu era assim, uma contra-regra daquele negócio, espantada com os entendimentos e desentendimentos. Ao longo passei 3 gestões como secretária-geral do partido, então eu fui vendo o negócio, ouvindo, escrevendo, tomando nota. Esse negócio é assim, meu Deus. Mas uma coisa que pairava dentro de mim era ter a chance de acompanhar de perto a vida dele. Então, era um susto eu vê-lo lendo. Ele tinha um gabinete. Quantas vezes vinham pessoas para conversar e diziam, o Arraes está no gabinete, ele está lendo, está estudando, está escrevendo. E isso eu não via nos demais políticos, porque eram triturados, estou falando de você não, que eu convivi na sua casa muito pouco, triturado pelo negócio obreiro. O Dr. Arraes sentava num gabinete e ia ler. O exílio trouxe para ele uma visão do mundo formidável, porque ele tinha antenas. Me permite, falando sobre leitura, quando eu conheci o doutor Tancredo Neves, mais de perto, foi em 83, eu fui ao Mangabeira lá, e ele me levou até uma biblioteca lá. E ele dizia, eu digo, doutor Tancredo, o senhor lê? Eu leio, Fernando. Eu leio 1 hora quando me levanto e 1 hora antes de dormir. O Dr. Arraes era mais ou menos assim também. Ele tinha, sabe? Então isso me espantava. Agora como foi o Tancredo, me permite que é um episódio muito, muito interessante, porque eu, na inauguração da sede do PSB, aqui eu fui e me lembro bem que eu fui a Belo Horizonte, e eu insistindo na candidatura do Tancredo, desde março de 83, logo que ele tomou posse e tal, até que lá para maio, ele disse, olha, Fernando, você não pode pensar em nada disso sem apoio da esquerda. Eu digo, quem é a esquerda para o senhor? Esse para mim são 2 pessoas. Se você conseguir ser 2 pessoas, a gente conversa. Ele, quem são? Miguel Arraes e Francisco Pinto. Aí eu comecei a investir. Chico Pinto, que tinha sido meu companheiro desde 70. Você foi deputado pelo MDB na mesma época. Exato, chegamos lá com o Grupo Autêntico. Chamado Autêntico. Exato. Quando eu cheguei com o Chico Pinto, quando eu falei com o Chico Pinto disse, Fernando, você estando dentro, eu estou com você. Fica da Bahia. Da Bahia, Feira de Santana. Aí o Chico Pinto fechou comigo logo. Eu liguei para o doutor Tancredo, olha, eu já consegui. Agora preciso falar com o doutor Arraes. Quem era o quarto da bancada chamado Os Autênticos? Porque tinha ainda o Marcos Freire. Não, daqui eram só eu e Marcos Freire. Uhum. Nós éramos 13 inicialmente no Brasil todo. Aí quando eu chego lá para falar com o doutor Arraes, isso foi meio de junho, eu me preparei para conversar com o doutor Arraes. Eu disse, Fernando, é muito cedo ainda. É muito cedo. Quando chegar na hora, a gente conversa. E eu toda semana, doutor Arraes, tudo bem? Tudo bem.
para ver se Tudo bem, tudo bem. chegar na hora. Eu era primeiro secretário e ele sempre ia lá no meu gabinete e voltava e tal. Tem uma coisa muito interessante, só para dar um pouco de folclore à coisa. O pessoal não fumava, o pessoal botou Fernando Lira, pede para ninguém fumar, proibido fumar e tal. Aí uma vez eu cheguei lá, aí o doutor Arraes chegou e entrou com um cachimbo grande na secretaria. Aí a chefe cabeça, doutor Fernando, é proibido fumar cigarro. Cachimbo não. Mas sim, aí passou-se quando foi em janeiro de 84, o doutor Arraes me chamou e disse, Fernando Lira, esquece. Aquela, está na hora de conversar. Eu me arrepito. E foi naquela hora que nós fomos para Belo Horizonte. A partir daí, eu senti que o doutor Tancredo ganhou força para dizer, eu estou realmente construindo uma maioria. Apoiado. A esquerda para o doutor Tancredo, naquela época, era Miguel Arraes e Francisco Pinto. Isso mostra como o processo é rico, né? E a gente às vezes se ilude com esquerda aqui, esquerda lá e tal. Eu vou ter que Sim, fazer, deixa eu terminar aqui. mas infelizmente, Leda, intervalo. você vai começar o próximo bloco. Eu vou deixar você complementar o E próximo eu não bloco. falo porque mais, juro a você. Jurou. Já jurou, né? Nós vamos voltar depois do intervalo com o último bloco desse programa de Mas hoje eu- especial em homenagem a Miguel Arraes. Até já. Não começava, Josmar? porque ele não tinha que ele era o prefeito. Ele entrou. Quanto vamos tempo nós dizer vamos ter? que a mesa em U era aqui. Ele entrou pela porta ali, 12. atravessou o salão. Josmar, só lembrando, Foi pro no lugar final, dele, que era coloca assim de música no lado, discreto, não beleza? cumprimentou o dono da casa, que era o governador do Se estado. a gente tivesse uma trilha, Foi uma eu coisa assim esqueci que de deixou trazer. todo mundo, que horror. Como é que ele faz isso? Mas ainda assim, eu Entrou, acho que ia ficar sentou-se, muito não deu uma palavra em nada, e quando acabou, caricato. De retirou-se da qualquer casa maneira, e não falou as com notícias ninguém. aí são muito Quer Quer animadas. dizer, são temperamento de Jarbas. Mas ele Pronto, tem aí costume encerra de com fazer as isso, imagens. dar as costas para os jornalistas que ele não gosta. Não responder perguntas dos jornalistas. Quer dizer, é uma pessoa realmente difícil. Eu queria fazer uma provocação para todo mundo no bom sentido aqui. Que é falar um pouco sobre o legado administrativo de Arraes nos 3 governos, inclusive na Ô, Josmar. prefeitura. Porque o povo às vezes não sabe, por exemplo, a CTU. Eu ia dizer se não tinha uma trilha melhor que pudesse botar A no final. Avenida Norte Abertura, que já Miguel Arraes. Atenção. Boa viagem também, Boa né? viagem. Voltamos com o último bloco de hoje desse programa em homenagem ao ex-governador Miguel Arraes. Algumas participações aqui antes de eu passar a palavra para a Leda, que vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a Leda complementar o bloco anterior e depois eu só vou ter praticamente uma fala de cada um antes de encerrar o programa. E para vocês terem uma ideia da demanda do público, José Soares Neto, Casa Amarela, a morte de Arraes abriu um grande ato na política pernambucana para o futuro. Maria Célia Alves do Cabo, quem ficou como representante do legado político de Arraes no Estado? Arnaldo Lima, do Arruda, Eduardo Campos, no cenário político hoje, seria o nome para a sucessão política ao governo do Estado? De que forma o nome de Arraes influenciaria nesse assunto? Ricardo Andrade, de Maranguape 1, qual o partido de esquerda que sobreviverá ou se destacará no cenário político depois das perdas de Miguel Arraes no PSB e Leonel Brizola no PDT? Ou seja, todas perguntas que giram sobre o mesmo assunto. Futuro e a lacuna que fica com a perda dessas figuras emblemáticas da política nacional. Eu acho que o nosso último grande emblema político do país é o que está hoje no governo e, infelizmente, passando por toda essa crise. Mas então, Leda, complementando e depois fazendo essa rodada final. Então eu queria dizer assim, como se a gente estivesse comentando o DNA dele. O miolinho dele era uma pessoa de muita profundidade, mesmo quando dava uma gargalhada igual a de Fernando Lira, que ele ria com muita facilidade, apesar de parecer de cara fechada, né? Ele tinha umas tiradas de muito bom humor, umas coisas, quando fechava o bico, mas ele tinha uma profundidade muito grande diante do menor fato. Ele mergulhava mesmo. E, uma ocasião, eu participei de uma missa dos 80 anos dele na praia, não sei se o Fernando estava lá. E convidaram ele para falar na homilia. E, dentre outras coisas, ele disse, eu ensinei a meus filhos que mesmo caindo não olhe para trás. Então, ele era um sábio. Ele aproveitava uma derrota, uma queda,
para mostrar que a gente olhar para trás é perder tempo. E a visão dele sempre foi para frente, não é? Ele também me dizia assim, eu acompanhei o meu país fora dele muito através da música, porque ele ouvia muito. Tanto que na UTI, Guel levava para ele música, ele sabia o que ele gostava e botava bem baixinho para ele ouvir e lia poemas para ele ouvir, porque ele gostava. Quer dizer, essa sensibilidade dele social também era acoplada a uma sensibilidade artística, daí ele ter 3 ou 4 filhos que são artistas. Né? Então ele era um sujeito nisso muito rico também. Um outro aspecto que Fernando falou, ele não tinha o dom da oratória, mas ele tinha uma luz própria muito forte, é verdade, é verdade. Ele não ia falar de estatísticas ao povo, ele não ia falar de globalização no sentido teórico, mas ele ia falar da luta que estava vindo para vir a água, para vir a luz, o direito ao voto, a emancipação das pessoas, a igualdade social, diminuir esse negócio de tanta gente com tão pouca coisa e tanta gente com tanta coisa. Então, eu acho que essa linguagem é que fez o povo dizer, este é um dos nossos. E nunca arredar pé, nunca. Eu vi no velório a noite toda, que eu atravessei junto, eu sei que a emoção ali era fácil de ter. Tinha também gente que tinha histérico, mas tinha gente que trazia o filho no braço, subia o filho e dizia, olha, é ele, pelo vidro. Ou, veja meu filho, é ele. Como quem diz, você já ouviu tanto falar, agora você vai ver ele aqui dentro, você nunca viu. Tinha outro que alisava assim um vidro e dizia, meu velho. Quer dizer, era para matar de verdade das pessoas, né? Então, ele era isso. E aí, para concluir, eu digo assim também, eu não vi durante a minha vida de convivência com esse mundo partidário, nenhuma pessoa, nenhuma, que tenha se afastado dele e rompido, sem que não tenha sido por um interesse de um projeto pessoal. Nenhuma vez eu vi um amigo que está longe, que não sei o que me dissesse, ele traiu os ideais que ele pregou para a gente antes. Ele me decepcionou porque ele negociou isso. Não. Era porque ele não me deu o apoio suficiente para eu me lançar candidato a vereador. É porque entre eu e fulano, ele preferiu fulano e não a mim. Quer dizer, porque não me deu, tirou o emprego de uma irmã minha, de não sei de quê. Quer dizer, coisas bem pequenas para um homem do tamanho do Dr. Reis. E isso não atendeu o interesse de currais eleitorais. Exatamente. Alguns queriam os currais eleitorais e aí ele não isso daí eu tenho a obrigação de dizer, porque eu presenciei. Eu queria aqui, eu acho que o Fernando pode muito melhor aprofundar e o Zaidan. Esse momento vocês não vão aprofundar, o legado administrativo, né? Você pegar, muito pouca gente sabe do legado na prefeitura do Recife, ele foi prefeito do Recife, e a abertura da Avenida Boa Viagem, a abertura da pavimentação, a abertura da Avenida Norte. Talvez 2 das gestões mais inovadoras, a de Pelópidas e a dele. A fundação que seria depois a CTU, Companhia de Transporte Urbano, as primeiras incentivos de negociações trabalhistas, coisa rara naquela época no Recife. E você vai para o primeiro governo dele, você vê as primeiras eletrificações rurais no governo. Começa a incentivar eletrificações rurais já no primeiro governo. E aí eu queria, sem me aprofundar, dizer o seguinte, naquela época já os setores conservadores, logicamente, eram os grandes adversários dele, começaram a insistir numa tecla que foi repetida no segundo e no terceiro governo, que era interessante, que eu fiz uma pesquisa nos jornais da época e comecei a notar que surgiam as notícias, vez ou outra, a mesma notícia, né? Com destaque nos jornais, que era uma coisa que depois eu vim ver, era uma estratégia política para tentar derrotar a Reis, que era o seguinte, dizer que o Ceará está superando o Pernambuco. Já em 63 batia-se nessa tecla, o Ceará está superando o Pernambuco, está levando uma siderúrgica para o Ceará, estão levando. Depois, no segundo governo, veio a refinaria, né? A história que está indo para o Ceará e até hoje o Ceará não levou nem siderúrgica nem refinaria. Mas já se batia contra a Reis em relação a isso aí, os segmentos conservadores. É verdade. Eu acho que a Reis tinha consciência do momento que ele estava vivendo. Ele fez uma declaração dizendo
que a ilusão amorosa, que a ilusão política era pior do que a ilusão amorosa. Ele, naturalmente, sabia das dificuldades todas que tinha para poder ganhar aquele acho que era o quarto mandato, né? Porque era o mundo contra ele, né? Realmente era muito difícil, e sobretudo com a questão dos precatórios também. Agora, o legado que ele deixa é um legado muito importante. Hoje, com essa crise que nós estamos vivendo no país, o legado dele é muito importante para que a gente realmente não tire lições, né, da experiência política dele. E acho que ele tem um herdeiro. Hoje eu estou convicto de que a morte do Dr. Arraes não deixa um vazio na política de Pernambuco de jeito nenhum. Há um herdeiro que certamente vai capitalizar a saga política, digamos assim, do ex-governador, que é o neto dele. Não há dúvida nenhuma de que Eduardo Campos atravessa hoje um dos momentos melhores da vida política dele. E mais ainda catapultado pela morte do avô. Né? E Zaidan, ele também teve esse privilégio. O Dr. Arraes, quando chegou do exílio, ele era um garoto. E era o neto mais velho. E o Dr. Arraes, absolutamente apaixonado, carregava ele a tiracolo para todas as viagens do interior. Então, Dudu foi aprendendo. Foi o aprendiz dele. Entendeu? Foi o aprendiz de verdade e impregnou-se desse negócio. Eu vou só perguntar à produção quanto tempo nós temos ainda, antes de encerrar o programa. Pronto, nós temos... Eu vou ter 2 minutos, Fernando, para encerrar esse programa. Antes mesmo de passar a palavra, a Lida falou essa questão de que o governador Arraes estava sempre pensando no futuro. Eu lembro de entrevistá-lo assim que ele saiu das urnas na votação que elegeu Lula. E aí nós fomos perguntar sobre a campanha e todo aquele auê que estava saindo, já tinha o resultado da boca de urna, e ele dizia: a questão agora não é mais falar da campanha nem das eleições, não. Vamos ver o que é que nós fazemos agora que chegamos lá. Isso é a cara dele. Ou seja, e é o ponto, né? Ou seja, estamos vivendo essa crise agora. Então, Fernando, vamos terminar esse programa de hoje então com o seu depoimento. Olha, nós estamos vivendo um momento, não precisa aprofundar, um dos momentos mais difíceis da vida republicana, mas eu sou um otimista. Eu acho que a partir de agora, se você for prestar atenção, eu estava ouvindo o Zaidan aí, e você vê o seguinte: as lideranças, todas as lideranças, desapareceram. Vão surgir novas lideranças. Essa transição é que nós vamos, através dessa transição que nós vamos ver quem é realmente de esquerda, quem não é de esquerda. E a partir daí nós temos realmente uma visão real do que vai acontecer no Brasil. E Pernambuco, ao longo de todo o processo, sempre foi exemplo disso. E você vê o seguinte: o Dr. Arraes nunca quis preparar um filho para ser candidato, né? E, pelo contrário, o Dr. Arraes criou os 10 filhos dele, e com 14 anos de exílio, de forma extraordinária. Né? Caminhos muito diferentes. Caminhos diferentes, né? E criou os 10 filhos. E surge Eduardo, que não foi imposição dele, surgiu dentro do próprio contexto. Então, Eduardo já faz parte dessa nova geração, que com outros frutos dessa geração, vão, a partir de agora, caminhar nesse novo tempo. Não se engane, nós estamos vivendo um novo tempo no Brasil. E toda essa catástrofe que nós estamos assistindo agora, imprevisibilidade absoluta, faz parte da transição, que eu imaginava, equivocadamente, que tinha encerrado com o governo a eleição de Lula, e pelo contrário, ela começava profundamente a partir do governo Lula. Então, eu quero cumprimentar os meus companheiros e a minha querida Leda aqui, ao caro entrevistador, e dizer o seguinte: eu fiquei muito feliz de poder falar hoje sobre o Dr. Arraes. É uma homenagem que você prestou a ele, né? Fiquei muito feliz. Pública. O Opinião Pernambuco de hoje termina então essa homenagem ao ex-governador Miguel Arraes. O Opinião Pernambuco voltará amanhã conversando sobre leis trabalhistas com a apresentação de Estela Mares. Eu agradeço demais a presença de todos, também a participação dos telespectadores. A todos, muito boa noite.